Salve, salve, galera do sétimo ano. E aí, tudo beleza com vocês? Espero que sim. Continuem na casa de vocês. Evitem estar saindo, beleza? Não vão dar a essa doença a graça dela pegar vocês, tá? Então, sair, usa máscara, faça a sua higienização legal. Cuidem de vocês e dos seus familiares. Olha lá. Na aula passada, a aula ao vivo que nós tivemos, eu expliquei mais ou menos para vocês como seria, como é que a gente iria trabalhar esse semestre, tá? Falei dos capítulos que a gente vai estudar, de como a gente vai, na verdade, como a gente vai fazer nossas atividades nesse período até dezembro, tá? Eu conto com a ajuda de vocês, espero que vocês me ajudem também estudando, que é importante isso, fazendo as atividades, para que no final do ano não fique ninguém reprovado. Até porque eu não reprovo ninguém, como eu já falei para vocês. Quem se reprova são vocês mesmos, pelo fato de não estudar e não fazer as atividades. Correto? Então, a gente vai iniciar com a região Nordeste, beleza? E não vou finalizar o capítulo hoje. Então, na próxima aula, a gente vai dar continuidade nessa região aí, tá? Então, bora iniciar aí, ó. A região Nordeste, ela compreende todos esses estados aqui, ó. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia, tá? Então, todos esses estados aqui compreendem a região Nordeste. E quando a gente começar a falar sobre as suas sub-regiões aqui, que nós temos Caatinga, Zona da Mata, Mata Atlântica, por aí vai. A gente vai dar uma atenção aqui para o Maranhão, porque observem uma coisa. O Maranhão, ele está aqui na região Nordeste, correto? Mas, se a gente for observar aqui essa parte, ó, tá vendo a setinha aí? Essa parte aqui já é a região amazônica, a região onde a gente mora, tá? Então, pelo fato do Maranhão estar no Nordeste, mas essa parte aqui do estado do Maranhão, que faz fronteira com a nossa região, ela não tem característica do Nordeste. Ela tem característica da onde? Isso, ela tem característica da região amazônica. Tanto é que lá nessa região, quem mora aqui nessa faixa territorial aqui, eles comem açaí, ou eles tomam açaí, não sei como é que vocês falam. Só que o nome não é açaí lá, né? O nome é Jussara, mas é a mesma fruta. Mas isso aí não é assunto para agora, é mais lá distante. Só estou falando para vocês que a gente vai dar um destaque mais lá na frente para essa região aí, tá? Então, observem mais uma vez aqui, ó. Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. Beleza? Então, bora continuar a nossa aula. Formado por 9 estados, tá? Tem essa quantidade aqui, essa área quilometral de terras. Observem aqui, ó. Tudo isso aqui é o estado, é a região Nordeste, tá? Tem uma população estimada em um pouco mais de 53 milhões de habitantes. Olha lá. Esses dados aqui, eles são de 2009, beleza? Então, esse ano, a gente ia ter a questão do censo demográfico que é feito pelo IBGE, que é a pesquisa de 10 em 10 anos, que eles fazem uma pesquisa na população brasileira, tá? Para saber, tem vários fatores, tá? É um censo demográfico, para saber a quantidade de pessoas que tem de 10 em 10 anos no nosso território. Mas, infelizmente, pelo fato dessa questão da pandemia aí, essa questão do vírus, então esse censo ele foi adiado para o ano que vem, tá? Então foi, na verdade, algumas coisas, né? Esse ano aqui tá meio louco, mas
esse censo ele foi adiado já para o ano que vem, tá? Então, ano que vem nós vamos ter o censo que era para ser agora. Nesse ano vai ser só ano que vem, tá? Uma área de 18,25% do território nacional, diferentes paisagens, temperaturas elevadas, baixo volume pluviométrico. E aí, ó, quando eu falo da questão pluviométrica, tá? Olha lá, eu tô falando aqui da questão da chuva, ou seja, baixo volume pluviométrico, então é a questão da chuva, tá? Então chove pouco naquela região ali, na região do Nordeste, principalmente mais para dentro do território. Bora lá no mapa, ó. Tá vendo aqui, ó? Então, nós temos a questão do litoral, aqui a região do litoral, tá? Nós temos a região do litoral aqui, ó. Cadê a setinha? Deixa ela aparecer. Apareceu. Então, ó, nós temos aqui a questão do litoral, tá? Para cá, aqui, especificamente para dentro do território do Nordeste, da região, então é essa faixa aqui, essa região para dentro do território, ela chove pouco, então o nível pluviométrico ele é muito baixo. Grande potencial de evaporação, ou seja, quando a gente já estudou a questão da evaporação, lembram lá que você estudou lá no 6º ano? Lembra? Acho que não, né? Muito tempo. Então, muito tempo não. Muito tempo não. Vocês estudaram isso ano passado. Então, ó, a questão da evaporação muito grande lá nessa região, beleza? Aí, os tipos de vegetação e clima, então observem clima semiárido, que é a caatinga, não é quando a gente passa muito tempo sem tomar banho, que tem aquele cheirinho desagradável, não é caatinga, tá? É caatinga, que é um tipo de vegetação, tá? Lá da região Nordeste, a gente vai estudar mais lá na frente. Clima litorâneo úmido, tá? Que nós temos os mangues, e também a Mata Atlântica. Bora voltar aqui no mapa, olha lá. A Mata Atlântica, ela se estende aqui por toda essa faixa do litoral aqui, ó. Ela vem por toda essa faixa do litoral, a Mata Atlântica. Hoje, infelizmente, se reduz a um número muito pequeno, que são a parte da floresta atlântica ainda que é preservada, tá? Mas, infelizmente, hoje a Mata Atlântica, pelo fato do crescimento populacional, dos estados lá, das capitais, das regiões, então, sem contar com o desmatamento também. E aí, essa questão, ela foi diminuindo bastante. Hoje tem uma pequena faixa de terra que nós temos a Mata Atlântica, infelizmente, porque ela é uma mata rica, tanto de fauna quanto de flora. Mas, infelizmente, está reduzido a um pequeno número, a uma pequena porcentagem. Aí nós temos o clima tropical, cerrado, tá? O clima é tropical e nós temos a questão do cerrado aí, tá? A vegetação. Nós temos o clima equatorial úmido, que aí é a mata dos cocais. Então, tudo isso a gente vai tratar no decorrer da nossa aula, tá? Então, bora seguir. Olha lá. Aqui são os tipos de vegetação. Então, observem que nós temos uma vegetação que ela é mais verde, mais florida, ó, né? Essa região aqui, essas regiões, a gente pode considerar que ela tem vamos dizer assim, uma questão pluviométrica considerável, tá? Ela tem uma questão pluviométrica considerável. Já essas regiões aqui, ó, que você vê na imagem aqui embaixo, ó, que ela é mais seca, tá? Aí a questão pluviométrica, a questão das chuvas, ela já não é tão considerável assim, infelizmente. Mas a gente vai também tratar o motivo de não chover nessas regiões. A gente vai tratar isso, tá?
Então, ó, vocês observem aqui que tem um verde, aqui é mais verde, aqui é mais verde, aqui é florido, tá? Então, tem várias paisagens, vários climas, vários tipos de vegetação nessa região Nordeste, que ela é muito rica. Olha lá. Aí nós temos a questão do polígono da seca. Então, observem aí, ó. Região localizada entre a região Nordeste e o norte de Minas Gerais, ali por perto da região de Salvador, ali do estado da Bahia. Tá? Salvador não, desculpa. Do estado da Bahia. Olha lá. É reconhecida pelo governo federal, passa por longos períodos de estiagem. Aí, quando a gente fala sobre a estiagem, é um longo período sem chuva, tá seca mesmo, um período muito grande. Então, ó, se a gente aqui em Belém, já passa um tempo sem chover, a gente já sente, porque a gente, de certa forma, a gente é acostumado com chuva, né? Então, se passa um tempo muito grande sem chover, a gente sente com toda certeza, né? Porque o clima fica abafado, a temperatura vai lá em cima. Então, né? Agora imagina essa galera que mora nessa região, porque o tempo que passa sem chover é muito, 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 muito mesmo, muito grande. Período muito longo, tá? Na questão da estiagem. Criação de políticas contra a seca prolongadas. E aí, nessa questão política aí, da criação de políticas, eles têm a criação de cisternas, perfuração de poços artesianos e por aí vai, para que eles combatam essa seca, para que diminua a questão dos problemas com a falta de água, porque aí tem regiões lá que as pessoas têm que andar muitos quilômetros para chegar no açude para poder encontrar água. Aí tem os produtores lá, tem a galera que cria que tem a sua criação de bode, tem a sua vaquinha lá, tem a sua plantação, e a gente sabe que a água ela é importante para a nossa sobrevivência, né? Não só para a gente, mas também para os animais, para a vegetação e tudo mais. Então, tem regiões lá que eles têm que andar muito mesmo para poder chegar no açude para encontrar água, tá? Então, essa questão da seca lá no Nordeste, ela é muito séria. E aí, nós temos aí, ó, a questão do polígono da seca, tá? Então, observem no mapa aí, ó, essa aqui, ó. Tá? Aqui ficou pequena a imagem, mas... Aí, olha lá, lembra que eu falei para vocês por conta daquela região lá que chove pouco? Agora há pouco que eu falei para vocês, né? Então, observem aí, ó, efeito orográfico. Então, observem aqui no esquema, ó, cadê a seta? Tá aqui. Então, observem aqui no esquema, então, olha lá. Planalto da Borborema, tá? Aí nós temos as barreiras naturais, as massas de ar carregadas de umidade vindas do oceano. Então, o que, que acontece pelo fato daquela região não chover tanto, passar um longo período sem chover? Observem no esquema aqui, tá? Nós temos aqui, ó, cadê a seta? Tá aqui, ó. Nós temos aqui a massa de ar, tá? Aqui, ó, fluxo de ar dominante. Então, nós temos a massa de ar que ela vem do oceano, vamos dizer assim, as nuvens carregadas. Vem aqui em direção ao oceano, tá? Como naquela tem uma faixa de terra que é cheia de montanhas ali, entre a região entre a região lá do Agreste, lá do Sertão, e a Mata Atlântica ali, vamos dizer assim. Então, quando a chuva vem, quando a nuvem vem carregada de chuva, ela não passa por quê? Como ele diz aqui, ó, barreira natural. Então, essas montanhas aqui, elas funcionam como uma barreira natural. E aí, quando as nuvens vêm carregadas de chuva, elas se precipitam nas montanhas e aí não conseguem passar para cá, para essa região. É o que está dizendo aqui nesse esqueminha, tá? Olha lá. Aí, ó, cadê a setinha? Tá aqui. Então, olha lá.
massa de ar, tá? Aqui a nuvem de chuva. Encosta e não dá para ler direito, tá? Mas aí aqui as montanhas aqui, ó. Então a nuvem vem, quando ela chega na montanha aqui, que ela encontra essa barreira, ela se precipita e aí não consegue passar para cá para poder chover aqui, ela já chove aqui, ela se precipita e cai logo aqui antes de conseguir ultrapassar. Por isso que ele fala que é uma barreira natural, tá? Que é aquilo que eu falei para vocês. Então, pelo fato daquela região passar muito tempo sem chover, é isso aqui que acontece. A chuva, a nuvem vem carregada dos oceanos aqui do oceano, quando chega aqui nessa barreira, precipita e aí não passa a água para cá, vamos dizer assim. Beleza? Infelizmente. Dando continuidade, olha lá como uma região é, ó. Uma região de montanhas, olha aqui, ó. E aí, quando as nuvens vêm carregadas, aí elas, infelizmente, elas não conseguem passar para cá, ó. Olha lá como é o solo, olha o solo lá todo rachado, ó. Olha aqui a vegetação de cacto, ó, seca, aqui espinhos, vegetação seca. Isso aqui é característica do sertão, tá? Do agreste lá, da região mais seca, tá? Do estado, da região nordeste. Ó. Na questão da hidrografia lá, então nós temos dos rios temporários, que é aqueles rios que enchem no período e depois secam, tá? Nós temos o Rio São Francisco, o único rio perene que atravessa o sertão nordestino, e aí tem uma questão muito grande envolvendo a questão do Rio São Francisco, que a gente vai ver também, tá? Rio de Planalto, aí ele é conhecido como Velho Chico, tá? A irrigação, transporte, inclusas, pesca, produção de energia elétrica, assoreamento, desmatamento da mata ciliar. Então, tudo isso envolve a questão hídrica, a questão do Rio São Francisco lá. E aí, nós temos uma questão do São Francisco que ela envolveu muitos e muitos e muitos e muitos anos, que é a questão da transposição do Rio São Francisco, trazer vamos dizer assim, uma forma mais simples para vocês entenderem. Abrir caminho para o rio passar até chegar nas regiões mais secas, tá? A gente vai ver daqui a pouco. Relevo do Nordeste, planícies costeiras, áreas mais baixas, mais rebaixadas, planaltos na área central, Planalto da Borborema, Chapada Diamantina, Serra Geral e Grande, tá? São áreas mais elevadas. Então, são a parte mais, vamos dizer assim, aqui, olha a minha mão aqui, ó, tem uma parte mais baixa e essas partes aí, elas são as partes mais elevadas, um pouquinho mais. A indústria da seca. Seca é uma característica do clima semiárido, tá? Para a pobreza, quem vive no sertão nordestino. Então, essa é uma explicação para a galera que vive lá no sertão. Governos dessas áreas solicitam verbas para solucionar os problemas, entre aspas. Dinheiro público investido, tá? Então, esse dinheiro que eles pedem lá para fazer políticas públicas lá para tentar resolver o problema é investido em açudes para levar água até as pessoas necessitadas e desviadas. Então, olha lá. Essa questão da indústria da seca aí, ela envolve aquela questão do colonialismo que vocês também já estudaram lá em história, ou se não estudaram, vão estudar, tá? Que aí os fazendeiros, os latifundiários que comandam essa região aí. Então, eles fazem muitas coisas para que as pessoas sempre fiquem dependendo deles, tá? Infelizmente, é isso que acontece. Por isso que ele fala que aí é uma indústria da seca. Então, tem dinheiro público investido, entre aspas, tá? Aí eles constroem açudes, constroem cisternas, poços artesianos,
mas é só para mascarar a situação, tá? Para onde vai essas verbas milionárias? Para os grandes latifundiários da região, recebem o dinheiro dos pobres coitados. Daí o nome de indústria da seca, que foi como eu falei para vocês. Então, eles pegam essa verba, aí faz um açude aqui, constrói uma cisterna ali, fura um poço artesiano ali, e por aí vai. E essa questão ela vai se prolongando, vem se prolongando por anos e anos e anos, e aí isso fica mais evidente, principalmente no período eleitoral, tá? Na questão da política, que aí o latifundiário, o fazendeiro vai lá com aquela região, fala que vai fazer um poço, vai construir uma cisterna, justamente que é para conseguir votos para ele ou para o candidato que ele está apoiando, tá? Aí nessas regiões aí, ó, nós temos, ó, cisternas, açude, transposição das águas do Rio São Francisco, que foi o que eu comentei para vocês, para irrigação. Parte da água será levada até os rios temporários do Nordeste. O projeto é polêmico, tá? Por que esse projeto é polêmico? Porque tem muitos estudiosos que falam que não era necessário fazer isso, já que lá na região tem um lençol freático muito importante, e aí poderia fazer outros projetos com um custo menor, que aí poderia possibilitar fazer com que aquelas famílias tivessem água. Não fazer a transposição do Rio São Francisco, que era uma obra que ia investir muito dinheiro, e esse dinheiro poderia ser investido justamente nessa região aí. Por isso que ele fala que é uma obra polêmica, essa transposição do Rio São Francisco, tá? Olha lá, a transposição do Rio São Francisco aqui, ó. Cadê a setinha? Tá aqui, ó. Observem aqui, ó. Aí vem tudinho aqui o São Francisco e vai fazendo a transposição para as áreas mais secas, de uma forma mais simples para vocês entenderem. Então, eles vão abrindo um caminho para as áreas mais secas e o rio vai chegar até essas regiões aí, tá? Então, observem aqui no outro mapa, ó, aqui o verde, que é a bacia do Rio São Francisco, tá? Aí nós temos de vermelho aqui, ó, canais a construir. Que hoje, na verdade, a transposição já foi terminada. Então, já foi inaugurada a transposição, já foi dado início, está funcionando lá. Só que, como eu falei para vocês, era uma obra que foi muito polêmica na época que ela começou e até agora, quando ela foi finalizada. Tá? Aí nós temos a ocupação e organização do espaço. Aí nós temos a região de ocupação mais antiga do país, que foi por onde começou a colonização. Atividade canavieira, primeiros núcleos urbanos do país, pelo fato de ter começado lá a colonização, então os primeiros núcleos foram lá, depois se estenderam para outras regiões. Preocupação em defender o território, tá? Pontos, aí nós temos, exportaram para o Brasil e recebiam utensílios vindos da Europa. Sei lá, no período da colonização. Lembra quando eu falei que eu cheguei aqui com os portugueses e tal? Então, foi lá no tempo da colonização, tá? Essa questão da exportação do pau-brasil, que foi nossa primeira atividade econômica, tá? E os utensílios que vinham da Europa também para o Brasil, eles chegavam lá pela região Nordeste. Aí nós temos a cana-de-açúcar como atividade econômica, que ainda é utilizada essa atividade, tá? Trouxe à região poder político e econômico, formação de grandes latifúndios, monocultura, porque quando eu falo de monocultura, é só a cana-de-açúcar, não tem outra atividade, tá? É só a cana-de-açúcar. Então, monocultura é só uma para a prática de atividade agrícola. Trabalho indígena e escravos, sei lá, no tempo da colonização, lembra que eu falei para vocês que primeiro os portugueses utilizavam os índios como trabalho, como força de trabalho, e depois eles começaram a utilizar os escravos como força de trabalho aqui, tá? Primeira capital, que foi lá no estado da Bahia, e a ocupação do território posteriormente para as outras regiões. Aí nós temos a ocupação do interior da região, que aí eles já começaram a utilizar o gado para ocupar o interior daqui do Brasil, vamos dizer assim. Então,
Então, eles começaram a ter essa atividade econômica aí, que foi a criação de gado. Aí eles utilizavam gado para o transporte da cana, da carne, do couro, e criação em áreas mais distintas do litoral, onde o dolo não era bom para a cana-de-açúcar. Tá? Então, onde não era bom, eles começaram a utilizar, no caso, isso aqui foi um erro, tá? Da nossa redação. É solo aqui, tá? Onde o solo não era bom para a cana-de-açúcar e eles começaram a utilizar essa atividade aí da criação de gado. E a decadência econômica do Nordeste, que aí no século XVII, tá? Que foi a cana-de-açúcar que ela começou a entrar em crise, preços mais baixos conquistaram o mercado europeu. Aí nós temos o algodão, que a crise com o produto dos Estados Unidos, também no período lá também começaram a plantar algodão, o auge da mineração e pedras preciosas, tá? Os polos de maior importância. E aí foram as outras atividades que no decorrer do tempo foram sendo utilizadas aqui, sendo praticadas na região Nordeste. Beleza? Então, a nossa aula ela vai se encerrando por aqui, galera. Semana que vem a gente vai continuar com a questão do Nordeste, vamos dar continuidade no assunto, beleza? Um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e continuem se cuidando e até a nossa volta na escola, beleza? Fui!